pouquinho sobre sistema circulatório e também sobre as células sanguíneas, né, o tecido sanguíneo. Então, quando a gente fala em sistema circulatório, na verdade ele está abrangendo de forma extremamente íntima dois sistemas que estão intimamente relacionados, que é o sistema sanguíneo e o linfático. A gente vai focar em sistema sanguíneo. Ele é composto por vasos e pelo coração, e a função é fazer o transporte justamente do tecido sanguíneo. Quando a gente fala do sistema circulatório, a gente vai ter dois grandes tipos de vasos, que são as artérias e as veias. As artérias e as veias, elas são diferentes, uma transporta sangue arterial, a outra sangue venoso, mas elas têm camadas túnicas que são comuns. Então a gente vai começar de fora para dentro. A camada mais externa é a chamada túnica adventícia. Essa túnica adventícia, que é essa que está em amarelo nas duas aqui, ela é composta por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é contínuo com o tecido conjuntivo de onde esse vaso está inserido. E nesse tecido conjuntivo, por ser conjuntivo e conjuntivo ser vascularizado, a gente encontra nesse tecido conjuntivo da túnica adventícia pequenos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de vasa vasorum, tá? Em seguida, a gente tem a túnica média, que é essa daqui na artéria e essa daqui na veia. E a gente já consegue observar algumas diferenças. Vejam que aqui ela é mais espessa e aqui ela é mais delgada. O que tem nessa túnica média? Nós vamos ter camadas de células de músculo liso intercaladas com fibras elásticas. Só que na artéria, o número de camadas de músculo liso, ela é muito maior que o número de camadas de células musculares lisas na veia. E por último, compondo essas duas camadas que a gente tem aqui, a gente tem a túnica íntima. Essa túnica íntima ela é formada por um endotélio, que é esse vermelhinho aqui e esse azulzinho aqui. Esse endotélio é um tecido epitelial de revestimento simples, com uma camada de células achatadas, portanto pavimentoso, que está apoiado num subendotélio, que é um tecido conjuntivo bem delicado, rico em fibras elásticas e em fibras colágenas. A grande diferença é que este endotélio na veia, como a gente está vendo aqui, ele vai apresentar dobras para dentro do vaso, que são as válvulas, o que não vai estar presente nas artérias. Então, as veias vão ter as válvulas, que são dobras do endotélio da túnica íntima para dentro do vaso, enquanto que na artéria essas dobras estão ausentes. Outra característica importante é que a luz, que é o meio do vaso, né, por onde circula o sangue na artéria, ela é menor e a luz na veia, ela é uma luz maior. E aqui a gente tem as características dessas túnicas e a composição dessas túnicas, né? Então a íntima lá é o endotélio mais o subendotélio, que é o tecido conjuntivo delicado. A túnica média, células musculares lisas em camadas, mais fibras elásticas e fibras colágenas, mais a lâmina elástica externa. E a túnica adventícia, que é o tecido conjuntivo, rico em colágeno 1, fibras elásticas, e ela é contínua com o tecido conjuntivo do órgão onde esse vaso está inserido. E aqui a gente tem um diagrama esquemático da composição do sistema circulatório. Então, a gente vai ter aqui no centro os capilares, né, que é onde ocorrem as trocas mais íntimas em termos de nutrientes e metabólitos, então nos tecidos. Nesses capilares ocorre a troca do sangue venoso em relação ao sangue arterial e, por o lado de cá, esses capilares eles convergem então para vasos que têm um calibre um pouco maior, que são as chamadas arteríolas,
e essas arteríolas, por sua vez, para artérias de calibre maior. Do lado contrário, é a mesma coisa. Eles vão convergir para vênulas e as vênulas, por sua vez, para veias, certo? E aqui a gente tem os capilares, então, do sistema circulatório. Quando a gente vê a definição de um capilar, eles são vasos, então, de calibre, né, de diâmetro pequeno, onde ocorrem trocas entre o plasma sanguíneo e o tecido conjuntivo através de diferentes mecanismos de transporte. E aqui tem algumas características gerais. Vão apresentar variações estruturais, porque no nosso organismo existem diferentes níveis de trocas metabólicas dependendo do órgão, então. O diâmetro de 7 a 9 milímetros, extensão de cerca de 50 milímetros. A parede desses capilares ela vai ter de 1 até 3 células endoteliais e eles são envoltos por uma lâmina basal. As células endoteliais da parede desses capilares são poligonais. O núcleo das células é sempre projetado para dentro do capilar e essas células têm Golgi retículo pouco desenvolvidos e mitocôndrias e polirribossomos no seu citoplasma. E aqui a gente tem algumas características. Isso aqui é um corte histológico transversal de músculo estriado esquelético e aqui é um corte longitudinal de músculo estriado esquelético. A musculatura ela é sempre altamente vascularizada. E o que a gente tem aqui, ó, é um corte também transversal de um capilar com o núcleo aqui de uma única célula endotelial que está abraçando então a luz desse capilar, formando a parede desse capilar com uma hemácia dentro. Outros dois capilares, onde o núcleo das células endoteliais não foi cortado de forma transversal. E aqui nós temos um capilar cortado longitudinalmente, aqui a gente tem miofibrilas de tecido muscular estriado esquelético, um núcleo aqui de célula muscular e aqui 2 núcleos de células endoteliais com hemácias, então, na luz desse capilar. E aqui nós temos os tipos de capilares, como que eles são classificados. Então, o primeiro tipo de capilar, ele é chamado de contínuo ou somático. Esse capilar, ele não tem fenestras. E ele tem uma lâmina basal, que é essa estruturinha em azul demonstrada, que aqui está cortado para a gente ver a parede da célula endotelial, que não tem fenestras. Essa lâmina basal ela é contínua. Onde que vai ter capilar contínuo? No tecido muscular, no conjuntivo, no tecido nervoso e nas glândulas exócrinas. Digamos que esse é o capilar mais comum do nosso organismo, tá? E aqui nós temos os capilares que são chamados de fenestrados. Os capilares fenestrados, eles ocorrem de 2 tipos, com diafragma. Diafragma é aquele diafragma como a gente tem nas câmeras fotográficas, é uma estrutura que abre e fecha. Então, com diafragma, com essa estrutura que abre e fecha, e a fenestra, que é um buraquinho, que são esses buraquinhos que a gente está vendo aqui, é sem diafragma, ou seja, esse buraquinho fica continuadamente aberto. Então, esse visceral, ele vai apresentar o quê? Grandes orifícios ou fenestras, né? Na parede das células endoteliais e esses orifícios têm um sistema de abertura e de fechamento para fazer o quê? Intercâmbio rápido de substâncias, aqui sendo demonstrado então a lâmina basal, a célula endotelial e uma hemácia na luz do capilar e aqui as fenestras então. Onde que tem? No rim, no intestino e nas glândulas endócrinas. Enquanto que os capilares fenestrados viscerais sem diafragma, a lâmina basal ela é estreita e ela é contínua, a gente vai ter no glomérulo renal. No glomérulo renal por quê? Porque ali vai ocorrer um mecanismo, inicia o mecanismo de formação da urina, tá certo? Vai iniciar o mecanismo onde ocorre a filtração ali daqueles capilares extremamente fininhos contidos dentro do glomérulo renal para formar o filtrado glomerular que migra para os ductos do néfron.
E aqui o último dos capilares, que é o capilar do tipo sinusoide. Vejam que esse capilar aqui não está sendo nem ilustrado com lâmina basal, porque a lâmina basal ela é descontínua, a gente encontra apenas algumas fibras reticulares e algumas fibras colágenas em torno das células endoteliais. Eles apresentam um caminho tortuoso, um diâmetro bastante grande, o que reduz a velocidade de circulação. A camada de células endoteliais, ela é descontínua, é separada por grandes espaços, como a gente está vendo aqui, ó. E esse citoplasma, ele tem aqui, ó, fenestras que são múltiplas e sem diafragma, e são muito grandes. Isso porque, gente, onde os capilares sinusoides estiverem presentes, que é no fígado e nos órgãos hematopoéticos, são órgãos onde as trocas metabólicas, elas são extremamente intensas em relação ao tecido onde eles estão presentes. Então, a presença dessas fenestras e dos espaços entre as células endoteliais facilita com que essas trocas ocorram de forma extremamente rápida, ok? A gente continua no próximo link.